Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Atos dos Apóstolos 2, 13. Vamos falar algumas coisas aqui de Atos dos Apóstolos. Os avisos a gente deixa para o final, senão a gente não consegue ter tempo para tudo. Então vamos. Atos, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, dependendo da tua tradução, deve estar um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia ser línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar da sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, helenistas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos se perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, outros, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. A gente vai ver aqui alguns tópicos nessa passagem. Se você pegar lá os vídeos de 2024 e de 2023, que nós estudamos Atos Apóstolos, por isso, olha que interessante, a palavra de Deus se renova, né? É totalmente diferente, o assunto não é o mesmo, o que Deus traz não é a mesma coisa, e a gente vai trazer aqui no João 13, a gente vai esmiuçar aqui cada tópico. Então, Atos dos Apóstolos, ele vai narrar a descida do Espírito Santo lá no Pentecoste, aonde os discípulos estavam reunidos, cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Aí a gente vai ver algumas coisas sobrenaturais que aconteceram. Primeiro, um vento impetuoso, línguas de fogo, né? Foi 2 milagres ali: vento impetuoso e língua de fogo. Detalhe, não moveu uma folha, não era vento em si. Você acabou de ler na tua Bíblia comigo como vento, mas não moveu uma folha, nem o cabelo mexeu. O barulho que fez, o estrondo que deu, parecia um vento, não era vento. Então, aquelas línguas também não era fogo, era fogo de fogo, né? Aí veio aquele vento e o povo começou a ouvir a sua própria língua. Detalhe: os 12 discípulos de Jesus, querido, todos eles não eram doutores, eles eram, como é que eu vou dar? Eu vou dar um exemplo bem estruxo, bem estruxulento aqui, né? Digamos que o camarada é lá do norte do Paraná, ele fala aquele sotaque bem esticado, né? Homem de Deus, não é assim? Aí digamos que esse camarada, ele é batizado no Espírito Santo. Obrigado, meu esposo. Esse camarada foi batizado pelo Espírito Santo, e agora, digamos que ele está lá ele está no bairro dele, na igreja dele lá, e veio o pessoal de Nova York, veio os alemãos da Alemanha, veio os italianos, veio
vem visitar o bairro. De repente, aqueles camaradas que tem sotaque, que fala brasileiro, são, humildes da roça, começa a glorificar o nome de Deus e falar as maravilhas de quem Deus é, porque se você vê, você leu comigo ali, você prestou atenção, que cada um ouvia e entendia o que eles falavam. Então não era língua estranha. Aqui nesse caso, não é língua estranha como você aprendeu na religião. Não está escrito em nenhum momento aí sobre língua estranha. Está falando sobre a língua deles, porque você vai saber o porquê daqui a pouco. Então o alemão está lá conversando em alemão, ele nunca falou português na vida, e ele olha o camarada da roça, que nunca botou o pé na Alemanha, glorificando o nome de Deus em alemão. A mesma coisa aconteceu com o cara de Nova York que está visitando lá. Ele ouve a igreja lá, os caras falando inglês. Aí eles começam a falar no versículo 11. Quando nós ouvimos declarar, está lá no versículo 11, como ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Qual que é a função do batismo em língua aqui? Glorificar a Deus, pregar Cristo, porque havia uma ordem lá em Lucas, que a gente vai ver depois. Jesus deu uma ordem em Lucas: ide para Jerusalém e fique lá até que do alto descerá o poder. Pastor, você não crê em língua estranha? Eu falei, que crê, irmão, eu falo em línguas. Você viu cantar agora em línguas aqui. Só que nesse momento aqui, não é língua estranha. Língua estranha, língua dos anjos, é outra coisa que não tem nada a ver com o início da igreja. O início da igreja não começou com línguas estranhas, começou com línguas de nações. Cada um entendia o que estava acontecendo aqui. Então a gente vai ver aqui alguns pontos principais. Primeiro, era o dia de Pentecostes. Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar, enquanto o Espírito Santo desceu, cumprindo a promessa divina de Lucas 24:49. Lucas 24:49, abre lá. Aqui é o princípio da igreja. A igreja tem que ter essa característica. Se não tiver essa característica, não é igreja, irmão. É clube social. Lucas 24:49. Amém? Diz assim: e eis que sobre vós vamos ler a partir do 48. Lucas 24, 48 e 49. E dessas coisas sois minhas testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, a igreja começou com poder, tem que ter poder. Agora, primeira característica, a gente vai ver aí que todos os seguidores estavam reunidos no mesmo lugar. Ou seja, Deus só se manifesta para mim e para você se você estiver ligado no corpo. Se você não estiver no corpo, você não receberá o que você está pedindo. A igreja só funciona junto. A igreja só funciona junto. Não adianta você ter um propósito, querer orar, que Deus não vai te abençoar se você não estiver ligado no corpo. A igreja não é você, a igreja não sou eu. A gente aprendeu com alguns aí fora, principalmente os teólogos de internet, que eu sou a igreja. Não, você não é igreja. Não existe um versículo bíblico dizendo que eu e você somos igreja. A igreja, a Bíblia, aliás, apóstolo Paulo diz que eu e você somos
membros uns dos outros. Quando nós nos reunimos como comunidade para orar, aí se forma a igreja. Então, quando eu estou fora do propósito da igreja, o que eu peço não vai acontecer. Por quê? Porque eu estou fora do propósito da igreja. Entendeu? E não sei o que eu estou dizendo, irmão. Está lá em Tiago. Tiago, se eu não me engano, Tiago 2, acho que é Tiago 2, diz assim, ó: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pede para sua própria vontade e vanglória, não vai receber. O que é pedir mal, irmão? Eu tenho que entender que se o pão é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso. Se o pão é nosso, quando eu orar, a minha intenção tem que ser específica. Eu não posso orar pensando em mim, eu tenho que orar pensando na obra de Deus. Então, se eu for, Senhor, abre uma porta para mim, Senhor, primeiro você tem que ser específico, porque Deus não ouve oração sem ser específica. Já vou provar na Bíblia para você. Ah, Senhor, abre uma porta para mim. Deus não vai abrir, por quê? Porque é para ti. Agora, se você orar assim: Senhor, abre uma porta, porque eu preciso abençoar a tua obra, e abençoando a tua obra, eu ganhando mais, eu abençoo a tua obra, e a tua obra vai poder alargar a tenda, vai alcançar mais almas, mais vidas, o Senhor vai te atender. Agora, se você orar para você, o teu umbigo não vai ganhar nada. Quantas, irmão, olha só, a oração da gente, da religião nossa, é orar assim: Senhor, desce aqui, resolve meus problemas aqui, Senhor. Quanto a oração do céu, é o contrário, é o Senhor dizendo: se tu é homem, sobe aqui em cima, sobe tu aqui em cima, e vem ver daqui, porque o que você está vendo, a visão da terra é diferente da visão do céu. Se você jejuar, me buscar, tu vai subir aqui em cima, e aqui em cima você vai ver o que eu quero para ti. Pegou a diferença? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar, orando pelo mesmo propósito. Quer ver um exemplo de uma oração que Deus não ouve? Eu vou trazer esse exemplo nas caras. Pastor Júlio, pastora Sueli, está comigo, e a pastora Elisandra. Olha uma oração que Deus não ouve. Uma oração que Deus não ouve. Vamos fazer de conta que vocês é Deus. Vamos ver se vocês vão entender a oração. A igreja vai orar por um propósito. Vamos orar por um propósito, cara. Vamos orar por salvação de almas. Amém? Então cada um vai orar em voz alta aqui. Vamos orar? No 3. 1, 2, 3. Senhor Jesus, abre o coração agora, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Vocês entenderam alguma coisa? Se fosse para vocês atender um pedido aqui na igreja, vocês iam atender? Sim ou não? Por quê? Por quê? Porque não entendeu. Agora, o que é uma oração de igreja certa? Nós vamos orar, vocês vão concordar comigo, o que 2 ou 3 concordarem na terra, terá sido concordado no céu. Eu oro e vocês apenas concordam. É assim: Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, abençoa as almas. A igreja está pedindo, Senhor, derrama a tua graça agora, Senhor, vem com poder. Amém? Vocês entenderam? Porque um pede e os outros concordam. Tem que concordar. Amém? Sim, Senhor, é verdade. Amém. Isso é uma oração de igreja. Obrigado. Então, toda vez que a igreja sentar, se reunir, vamos orar agora aqui, quando diz o meu cara, se todo mundo puxar para o seu umbigo, ninguém vai, Deus não vai abençoar. Vamos orar, igual a gente faz lá isso aconteceu ontem, eu percebi isso ontem lá
o que dois ligar na terra terá sido ligado. Se cada um puxar para o próprio umbigo, irmão, não dá certo. Agora imagina se os discípulos orassem assim, lá no dia, lá na descida do Pentecostes: Senhor, desce o Espírito Santo já fala assim: meu Deus, o que eles estão pedindo? Um já vai, porque tu já percebeu? Tu começa a orar, de repente tu cai no automático, a tua mente some assim. Quando tu vê, tu não está mais naquele pedido, tu já está pedindo um carro novo, tu já está preocupado com a conta que vai vencer amanhã, tu já está preocupado com o remédio do cachorro, que o cachorro está morrendo, já sumiu, já perdeu o propósito. Então, a oração da igreja em conjunto é uma hora e a igreja concorda. Amém? Né? Até vou dar uma aula rápida aqui. Quando caiu um endemoniado aqui, e eu falo assim: igreja, vamos interceder, não é para todo mundo, não. Eu oro e vocês vão orar por mim. Senhor, enche o pastor do teu poder, da autoridade para expulsar o demônio. Porque se você pegar um cachorro, fizer uma roda, botar o cachorro no meio da roda e todo mundo ficar sai, o que o cachorro vai fazer? Ele vai se encolher. E o que ele vai fazer? Não vai sair da roda. Por quê? Porque está todo mundo dizendo sai, ele não sabe quem obedecer. A mesma coisa na libertação. A igreja intercede e um só expulsa, senão não sai. É assim que funciona. Então, a oração de Pentecoste, a primeira característica que acontece é que todos os seguidores estavam reunidos no mesmo lugar quando o Espírito Santo desceu, cumprindo a promessa. Então, aconteceu a promessa de Lucas 24:49. Segunda característica, os sinais sobrenaturais que aconteceu no nascimento da igreja. Veio um som como um vento impetuoso, encheu a casa com línguas de fogo e pousaram sobre cada um deles. Ou seja, houve ali um milagre. A igreja que intercede junto, irmão, o sobrenatural acontece. É por isso que a gente precisa organizar até o WhatsApp. Quando alguém bota assim: irmão, vamos orar lá para o fulano lá, irmão, cada um pode orar por si, mas o ideal é a gente marcar um horário. Irmãos, a gente vai marcar um horário lá, tal hora da madrugada, eu mando, eu vou falar, o presbítero, o Ramon vai mandar um áudio lá, e a gente vai somente concordar com a oração do áudio dele. Às 3 horas, todo mundo em concordância com o áudio que ele criou, aí o negócio acontece. Lembra? Efésios capítulo 6, verso 18, diz que orai com toda súplica e todo clamor por todos os santos. Nós temos que orar pelos outros, mas tem que ser organizado. Terceira característica, dom de línguas. Os discípulos começaram a falar em línguas estrangeiras. Não foi língua estranha, irmão. Então, quando você for falar com alguém, não faça passar vergonha. Eu estou ensinando o Bíblia para vocês. Porque o batismo de língua estranha foi lá em Atos, não foi? Leia Atos dos Apóstolos, que não tem nada de língua estranha. Está dizendo ali, nós lemos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 11. E eles diziam entre si: como que possamos nós, homens normais, falando a língua da nossa nação? Ou seja, eles estavam entendendo o que os camaradas estavam falando. Ninguém estava falando em língua estranha lá. Como eu disse, língua estranha é língua dos anjos, é outro departamento, não tem nada a ver com o início de Atos dos Apóstolos, embora muita gente faça essa confusão, não tem nada a ver, tá? Então os discípulos começaram a falar em línguas estrangeiras, permitindo que os judeus e diversas nações, quais nações que estavam lá? Partos, gregos, elemitas, romanos, etc., entendesse a sua mensagem em língua materna. Ou seja, qual que era a mensagem? As maravilhas de Deus e a salvação. Que Jesus disse, Lucas lá, 24, 47, 48, 49, ele vai dizer: ser-me-eis minhas testemunhas até os confins da terra. Como é que os discípulos iam ser testemunha até o confim da terra se ele só sabia falar a língua materna? Mesma coisa que eu chegar lá com o auxiliar Alex, lá falando: Alex, vou te mandar para Nova York, vai pregar lá. Alex, não sei falar inglês, tá? Te vira. Hoje tem, né? Pega o Google Tradutor, né? How are you?
dá um bug lá, chega um cara correndo. Mas naquele tempo não tinha Google Tradutor. Então aqui acontece a primeira coisa, entenda algo. Tem coisas que Deus faz por amor e tem coisas que Deus faz pela necessidade da igreja. Por que hoje a gente não vê pessoas levantando de cadeira de roda no Brasil? Até tem, se eu procurar na internet tem, mas você não vê com frequência. Por que a gente não vê pessoas enxergando? Porque Jesus disse o quê? Que ele deixou quem? Os médicos. Mas tem coisa que é pela fé, pelo amor, Deus abençoa. Mas lá na África tem médico? Não tem. Então lá é normal, irmão, o cara entrar na igreja cego e sair enxergando. E para eles não é, eles não se alegram. Você já viu uma cura no cego, irmão, na África? Eles não se alegram. Se fosse nós aqui, a gente, o cara chegou. Teve um missionário que esteve lá, e ele foi, era o quarto dia dele na igreja, e ele pregou, e quando terminou o culto, veio uma mulher cega à frente, uma senhorinha já de idade, aí ele colocou as mãos e a senhora enxergou, e ele, uma festa, oh glória, aleluia, e a igreja, aí no final ele, ô pastor, a senhora enxergou, ele é bem, irmão, não estou entendendo. Vocês são diferentes aqui, vocês são frios espiritualmente. Por que frio? Vocês não comemoraram quando aquela mulher enxergou? Aí ele disse assim, como missionário, aqui todo culto alguém sai enxergando, ou levanta da cadeira de roda, é normal para nós. No Brasil não é, acontece essas coisas. Aí ele falou com a cara, não, aqui para nós é normal. Então a gente não faz esse valor, porque para nós só mais um que enxerga. Para nós, evangelho é poder. Nós já estamos acostumados com isso. Olha a diferença dos camaradas, olha a estrutura deles, olha a estrutura nossa. Casebre, chão batido, não tem microfone, é tudo na palma da mão e no pé. E agora, cara? Então o problema às vezes não está na estrutura, o problema está em nós. E na necessidade da igreja. Aqui não vai fazer exame, gasta lá, acho que R$1.500, R$2.000, você sai enxergando. Então é pela necessidade da igreja. Qual era a necessidade da igreja aqui naquele momento? Era a festa de Pentecoste. Irmão, a palavra Pentecoste não tem nada a ver com poder. Culto do Pentecoste. A palavra Pentecoste quer dizer festa da colheita. Só. Não tem nada de poder. A gente que faz algo místico, né? Da palavra Pentecoste. Então era a festa da colheita, era a terceira festa que Israel fazia, que durava, acho que de 7 a 9 dias, e nesse dia toda a nação que era temente a Deus, ia fazer sacrifícios e adorar o Deus de Israel, e naquele momento o Senhor escolheu justamente o dia da festa da colheita para anunciar na própria língua deles que Jesus tinha ressuscitado e tinha a vida eterna para eles. Tremendo, né? Então, além da colheita do pão, do trigo, foi uma das maiores colheitas de alma do mundo. A reação da multidão, a maioria ficou atônita e perplexa, perguntando o que aquilo significava, mas alguns zombavam, dizendo que estavam bêbados. Esse evento marca o início da igreja cristã e a capacitação dos discípulos para a pregação universal do Evangelho. Este evento não foi por um acaso, ocorreu durante a festa de Pentecoste, Shabbat, uma das 3 grandes festas da peregrinação judaica, celebrada 50 dias após a Páscoa. Assim como a Páscoa viu o sacrifício do Cordeiro de Deus e a festa das primícias prefigurou a sua ressurreição, o Pentecoste, a festa da colheita, tornou-se o dia da grande primeira colheita de almas do reino de Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito. A descida do Espírito Santo marcou o início de uma nova dispensação. Qual que é a nova dispensação? Ali nasce a igreja. A igreja não nasce em Cristo, tá, irmãos? Porque Jesus tinha a sua igreja. Não. A igreja nasce em Atos dos Apóstolos. Jesus não tinha templo,
Jesus não tinha dito. Irmãos, eu vou falar uma coisa séria. Se Jesus estivesse hoje na terra, teria tempo, porque Jesus ele ia ao templo todo sábado para pregar, para ter comunhão, teria. Mas eu tenho certeza que uma coisa não teria na igreja de Jesus: púlpito, gente sentada atrás. Eu acho que dentro do púlpito teria uma mesa, aonde ele ia fazer uma mesa enorme, e todo mundo ia sentar em volta daquela mesa, e ele ia atender um por um. Depois de atender um por um, ele ia pregar a palavra do reino. Depois de pregar a palavra do reino, ele ia orar por todos. A pregação de Jesus, irmãos, não era uma hora igual a nossa. A pregação de Jesus durava até 5 a 8 horas. Jesus pregava 8 horas. Tempo de mesa, não é igual nós, a gente tem público, estrutura, não. Então eu acho que seria totalmente diferente, né? Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Acabei de falar sobre isso, né? Ou seja, a reunião, quando nós estamos unidos, caminhando juntos, né? Eu já falei agora não lembro se foi domingo ou foi quarto que eu falei. Eu falei sobre o pastor, lembra? Que eu falei que o pastor não foi chamado para cuidar de vidas. Alguém lembra quando foi? Se foi domingo ou foi quarto? É que a gente pegou domingo, quarta, terça, sexta-feira. Eu estou perdido. Eu fiz domingo, porque quarta-feira eu falou assim, quarta-feira já É. Isso. A Bíblia diz que, embora a gente, foi comigo que eu estava falando sobre a característica de quem anda com Deus, né? É isso aí. A característica, a gente tem que entender que nós dependemos dos outros para andar no mesmo propósito. Então, para andar no mesmo propósito, um cuida do outro. Então, o Espírito Santo é quem desenvolve e quem é que cuida de pessoas. Pastor não cuida de pessoas, o pastor desenvolve pessoas. Como eu disse naquele dia, né? Já pensou? Camarada com 50 anos de igreja, eu pegar o cara no colo, por que tu não vem pro culto? Porque, olha, vou botar no cativo, se não vir na quarta-feira, você não vai dar padaria no domingo. Infelizmente tem pastor assim, irmão. Infelizmente tem pastor assim, irmão. Mas isso não é ser pastor. O pastor desenvolve. A ovelha, lembre-se que o pastor, todo pastor, ele cuidava da ovelha de alguém. Dificilmente você vai ver algum pastor cuidando da própria ovelha. Todos eles cuidavam da ovelha de alguém. Moisés cuidava das ovelhas de Jetro. Davi cuidava das ovelhas do seu próprio, do seu pai. Então, a igreja não é minha, as ovelhas não são minhas. Jesus disse que ele disse que eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Então, eu preciso entender que eu tenho como igreja, a minha obrigação é o quê? Aceitar ser desenvolvido. Se o pastor não desse o alimento certo, a ovelha não engordava. Mas nem toda ovelha quer comer, não. Tem ovelha que quer passar fome. Aí, de certos que passavam, vê a ovelhinha magra, dentro cercado, né? Sempre tem alguém, né? Aí não conhece a história do pastor, aí vê a ovelha magra e diz assim: deve ser pouco que esse pastor aí, né? Olha como está magra essa ovelha. Meu Deus do céu. Não, vamos denunciar. O pastor não pode ficar com uma ovelha dessa aí. Só que a pessoa não vai ver lá as outras 50 que estão gordas, que estão lá com o pastor. Porque a ovelha perdida, fora do propósito, ela não se alimenta direito, ela não tem força e ela não serve para o propósito dela. Qual é o propósito dela? Sustento da fazenda. Quem gera ovelha não é pastor. Quem gera ovelha é o quê? Ovelha. Ovelha gera ovelha. Pastor só administra e desenvolve. Então o Espírito Santo
Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que trabalha. 2, verso 2 e 3: de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, veemente, encheu toda a casa onde estavam sentados, e foram vistas em línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre um deles. Ou seja, a vida do Espírito Santo sempre será marcada por sinais audíveis e visíveis. Irmão, não tem como você ser batizado no Espírito Santo e alguém não perceber. Alguém vai ouvir você sendo batizado e vai ver. Não tem. Porque o Espírito Santo, quando ele chega, irmão, ele chega fazendo barulho. Então pode ser que a pessoa caia, não fale em línguas, mas ela vai cair. Ou ela pode falar em línguas, já se levantar, sair sapateando, batendo palma. Eu já vi gente sendo batizado no Espírito Santo e rir e se acabar. Ria. Já vi gente ser batizada no Espírito Santo, cair, a gente pegar a moça, enfiar no carro e ela acordar só no outro dia de manhã. Apagou. E ela chega, ela escreveu o que ela viu. Deus arrebatou ela. Então, cada um tem uma experiência, mas nós aprendemos que a religião, que o sinal do batismo do Espírito Santo é o quê? Se falar em línguas, é batizado. Se não falar, não, irmão. O Espírito Santo são 9 dons. Só que o batismo do Espírito Santo não está alicerçado nos dons. Quem é batizado no Espírito Santo, ele tem que ter o fruto, que está lá em Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Gálatas, se não me engano, é depois do Romanos. Gálatas 5, 22. Desceu agora, eu nem estava no meu bolso. 5, 22. 5, 22. 5, 22. Que diz assim, ó. Gálatas 5, 22. Mas o fruto, quem é batizado no Espírito Santo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aqui é o fruto do Espírito. Se você vê alguém falando em línguas, mas não tem o fruto do Espírito Santo, é qualquer coisa, menos batizado. Se a pessoa fala em línguas e não tem esses frutos que está escrito aqui, abandona. Não é batismo do Espírito Santo. Ah, mas ele fala em língua estranha. É dom, mas não é batizado. Então, o som como de um vento. O vento é a pneuma grega que diz ruá, ou hebraico. É um símbolo consistente do Espírito Santo nas Escrituras. Anota no teu caderno aí, João 8, 3, verso 8. João 3, verso 8 diz assim: e o vento assopra aonde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quem move, quem dá direção é o Espírito. Irmão, quem é movido pelo Espírito Santo, tem coisas que nem ele sabe o que vai fazer. Deus fala com ele na semana, ele vai lá e tudo. Ezequiel 39, 37, verso 9. Ezequiel 37, verso 9. Porque algo para ser doutrinário tem que estar no mínimo 2 livros. Então, Ezequiel 37, verso 9 diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ou seja, é visível o poder soberano. O som impetuoso significa chegar
salvar vidas e impulsionar a missão da igreja. A igreja sem o batismo do Espírito Santo, ela não cresce. Não cresce. Por isso que você foi batizado em águas, beleza. Antes de tu querer assumir alguma coisa na igreja, primeiro vai atrás do batismo do Espírito Santo. Verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ou seja, esse é o clima do evento, ser cheio, o objetivo do evento, ser cheio do Espírito Santo. Aqui se refere à capacitação inicial e ao poder para dar testemunho. O resultado imediato foi o milagre da fala, começar a falar em outras línguas. O contexto subsequente deixa bem claro que essas outras línguas eram idiomas humanos conhecidos não pela vocalização estranha, mas cada um entendia o que o outro falava. O propósito era eminente: falar como missionário e comunicar as grandezas de Deus para toda uma nação. Eu lembro que na história das Assembleias de Deus, quando houve o primeiro batismo do Espírito Santo na rua, que o primeiro foi dentro de casa, mas na rua foi quando uma mulher foi se batizar, e tinha uma mulher que era judia. Ela morava num sobrado bem na frente do mar. Isso aconteceu lá em Belém, e lá em 1900, lá vai Guaraná, no ano. Aí quando a mulher foi batizada em águas, ela voltou já falando em línguas, e a igreja falou: foi batizada no Espírito Santo. Daí a mulher que estava na sacada era uma judia. Ela levantou a mão e falou assim: pastor, eu quero me batizar. Aí o pessoal olhou e falou: como é que você quer se batizar? Você nunca voltou pela nossa igreja. Sempre foi contra, que era uma das comerciantes da cidade. E naquele tempo o crente não tinha crédito na cidade, não. O povo era religioso, católico. E o pessoal dizia, e ela falou: por que tu quer se batizar? Ela assim: porque esta mulher, ela se batizou, eu não sei o que aconteceu, mas ela está falando sobre salvação eterna na minha língua maternal. Ou seja, aquela judia, enquanto o povo crente estava ali achando que ela estava falando estranha, língua dos anjos, que é bíblica também, mas é outro, aquela mulher ouviu o próprio idioma. E isso está registrado lá na história das Assembleias de Deus. Verso 5, 6, né? Paramos no verso 4. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens piedosos de todas as nações, debaixo do céu. E correndo aquela voz, se ajuntou, e ouvindo aquelas vozes, se ajuntou a multidão que estava confusa, e cada um ouvia falar sua própria língua. A providência divina havia reunido em Jerusalém uma audiência perfeita, decisificada. Judeus devotos, eles vieram adorar a Deus e se tornaram as primeiras testemunhas do poder do Espírito Santo. O milagre era inegável. Galileus, conhecido por seu sotaque rústico, como eu disse a vocês, homem da roça, falavam fluentemente, em inúmeros dialetos estrangeiros. A confusão deles não era de desordem, mas de assombro. Ou seja, aquele povo, a Bíblia diz que era mais ou menos 120 homens que estavam dentro da casa. Eles chegaram lá em Jerusalém, tinha mais ou menos 500 pessoas, mas sobrou 120, a metade foi desistindo. Porque lembra que eu falei sobre a oração de concordância? Cada um começou a orar com o seu próprio inimigo, se desvirtuou. Vai demorar demais. Foi saindo, sobrou 120 pessoas só. Nessas 120 pessoas, estava havendo uma festa na cidade. Uma casa com 120 pessoas parou na cidade inteira. Já pensou, irmão? É como se estivesse acontecendo um festival de dança lá no centro. E nós aqui tivéssemos uma salinha alugada ali na
de repente deu um estouro que abrangiu o som da música, como se fosse que caiu alguma coisa, um meteoro. Aí o pessoal ficou: olha, que barulho é esse? Eu acho que foi por ali. E os que estavam perto da casa: ó, está vindo aqui de dentro, esse barulho está vindo aqui de dentro. O que é isso? Quando eles abriram, eles estavam cheios da glória, pulando, se alegrando e falando no idioma de cada um. Então a cidade parou, ficou assustada. Meu Deus, como que pode? Esses homens, olha a vestimenta deles. Eles não são homens de posses, são homens humildes. Como é que fala na nossa língua? E aquilo foi se espalhando, né? Quarta-feira que vem a gente vai ver quantas pessoas se converteu. Vai dar tempo de falar da chegar até lá. Versos 7 ao 11. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: o que é isso? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos falar cada um a nossa própria língua materna, e que somos nascidos pardos, medos, elemitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto com Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os termos ouvido a nossa própria língua falar as grandezas de Deus. Ou seja, essa lista de nações supria a universalidade do Evangelho. O evento de Pentecostes é teologicamente uma reversão da Torre de Babel de Gênesis 11. Em Babel, Deus confundiu as línguas para julgar o orgulho humano e espalhar as nações. Em Pentecostes, Deus, pelo Espírito Santo, superou a barreira das línguas para proclamar a salvação e unir as pessoas de todas as nações em um só corpo, a igreja. Forte, irmão? Lá em Gênesis 11, Deus confundiu a língua dos homens para eles caírem para o lado. Agora, no Novo Testamento, através do Espírito Santo, Ele traz a descida, faz todo mundo, através do Espírito Santo, cada um ouvir a sua língua para juntar todo mundo. Ali nasce a igreja. A igreja nasce no momento que o Espírito Santo desce. O conteúdo da mensagem era teocêntrico. Eles ouviam os discípulos falar das grandezas de Deus, ou seja, o milagre não era um fim em si mesmo, mas um meio para exaltar a Deus e preparar o caminho para a pregação do Evangelho por Pedro, que logo se seguiria, né? Ou seja, irmãos, entenda algo: eu só vou viver o milagre, aquilo que eu falei no início, se o que eu estou pedindo tem a ver com o outro. Irmãos, quantas vezes, quando eu trabalhava na CLT, né, eu olhava para Deus: Senhor, me faz de um empresário. Senhor, eu não quero mais trabalhar, eu quero ter mais tempo para a obra. Oh, Senhor, me abençoa. E um dia, sabe quando tu cansa de pedir, aí tu está lá, tu para, né? Porque a gente fala, tem que parar para ouvir, né? Aí fica em silêncio. Fazia acho que era a 28ª vez que eu estava no monte, já estava uma campanha grande, eu não queria mais saber de trabalhar de carteira assinada. Eu falei: Senhor, abre a porta, não aguento mais. Eu entrava na empresa, já não estava mais, sabe quando tu desanima assim? Aí o Senhor falou assim para mim: para quê? Senhor, porque eu quero fazer a tua obra. Irmão, nunca apanhei tanto na madrugada. Minha obra? Que obra? Senhor, eu quero empregar. Mas e quando tu prega? Porque eu não tenho tempo. Como tu não tem tempo? Eu trabalhava de noite, 9 anos. Como tu não tem tempo? Tu não tem tempo? Se tu diz que não tem tempo agora, vai ter depois. Mas Senhor, me dá um sono dobrado aí. Para quê?
Se tu não usa nem, tu tem. Irmão, põe ninguém lá no lugar. Aí o Senhor começou a falar, começar no meu coração. Tipo assim, o dia que você entender que não se trata de você, mas se trata do outro, a pessoa você vai receber. Mas você quer para você? Eu não trabalho para uma pessoa, eu trabalho para todos. Se a tua causa for a causa dos teus irmãos, a porta vai se abrir. Mas se a tua causa é para ti e a tua família, o teu amigo, não vai ser. Irmãos, naquele dia, cheguei em casa, a Lisandra, na nova conversão, né? A gente estava no primeiro amor. A Lisandra tinha medo de um monte, tinha até hoje ela tem medo, porque ela vai assim, vai descamar, não tem medo de bicho. Mas eu chegava, ficava acordado aí, o que Deus falou? Deus falou que eu vou trabalhar mais, eu vou ficar mais um tempo na tua vida. Isso não é para pedir a conta. Só que daí eu tomei uma posição. Aí, irmãos, trabalhava até 5 horas, chegava em casa, levava as crianças para. Ficava acordado, levava as crianças para a aula, dormia, buscava eles à tarde da benção. Se eu não ia para a tarde da benção, ia para o centro entregar folheto. Eu comecei a fazer, comecei a entregar folheto. Porque eu comecei a pensar, poxa, eu tenho de tarde e de noite. Aí as pessoas que vinham pregar no centro, tu é de igreja, na assembleia, dá o teu telefone, primeira agenda da tarde da benção. Lembra até hoje, na primeira tarde da benção. Não tinha ainda um terno, era terno do Didi. Lembra do terno do Didi, mano? Assim, aqueles ternos que tu ganha. Tu levanta a mão assim, a tua mão sobe. Eu ganhei, acho que foi de família, se não me engano. Aí, primeira tarde da bênção, pensa, até hoje, foi uma bênção, uma glória, foi obrigado, Jesus. Aí eu lembro daí, um outro irmão estava lá, ô irmão, tu pode pregar na nossa igreja? Eu falei, prega, quando é? Amanhã, a tarde da bênção de amanhã, a nossa vai na quinta. Amém. Fui na outra, falei, irmão, chegou uma hora que eu pregava de segunda a segunda, trabalhando nesse dia. Tinha dia que eu saía do culto à noite, aí eu trabalhava de moto, eu fazia 15 minutos até na Tupi. Irmãos, tinha dia que eu não sabia como chegar. Eu já saía chapado dentro da igreja, glória, aleluia, ia falando em línguas e eu nem sabia como chegar. Só sei quando eu cheguei, sabe quando se dá por cima lá? Cheguei, meu Deus, como cheguei aqui. Tirava o capacete, ia lá. Comecei a ganhar as pessoas na empresa. Até que chegou uma hora que Deus falou assim: olha, aí eu me acidentei. Lembra que eu me acidentei? Ganhei, como é que fala? Estabilidade. Aí eu fiquei acho que 15 dias fora, fiquei no posto, acho que 2 dias. Fiquei no posto 2 meses. Irmão, aí pegava de manhã, tarde, fazia aula todo dia. Aí Santa vai morar no comercial, na loja, todo dia pregando. Quando estava bem, confortável, eu já estava ganhando bem, Deus às vezes sacaneia mais, irmão. Quando eu estava bem, já não queria ir mais para a rua, já estava numa vaga boa, aí Deus falou assim, lembra do pedido do monte? Lembra, Senhor? Esquece, é meninice, não. Eu quero que tu saia. Não, Senhor, você é a voz de Satanás. Sai fora. Não, Satanás, sai da minha mente. Em nome de Jesus, vai marcar o monte. Eu queria sair, porque estava pesado o negócio lá, daí tinha que fazer a obra, né? Que a gente sempre quer dar um jeitinho, Senhor, se tu fizer isso, eu faço para ti. Deus te conhece, irmão. Aí quando estava bem bom o negócio, eu tive que sair. Aí eu cheguei em casa à noite e falei, amor, Deus pediu largar tudo. Naquela época, a gente tinha plano de saúde de graça, né, 100%. Precisava, estava apertado, não dava nada, ia lá na porta do vídeo, passava por cachar. Era mais endividado lá. Só que
estava bem. Aí o Senhor disse assim: só porque eu estou te tirando, porque você não depende de mim, você depende da minha empresa. Seu filho que está doente, tu leva a descrição de Bradesco, né? O cara não era top. Faltava roupa de compra. Então tu não precisa de mim. Renuncia a ti mesmo e segue, irmão, doido. Então, quando eu dei um passo, porque querido, fé em Cristo é isso. Primeiro você dá o passo, depois você coloca a escada. É você dar o passo aqui, ó. Primeiro você dá o passo, depois você coloca a escada. A palavra oração é orar e uma ação. Eu fui orar, apanhei porque eu estava querendo primeiro que Deus abençoasse, para depois eu fazer. Eu falei: não, o Senhor disse não. Se tu não faz agora, vai fazer depois. Primeiro você. Irmãos, Deus não vai abrir porta para mim e para você, sabe por quê? Porque a chave já está no teu bolso. A chave já está no teu bolso. Por que eu não acho? Porque você ainda não sabe qual buscar. Ora e busca, que você vai te mostrar. A chave já está na bolsa. Então, verso 12 e 13. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que era isto dizer? E os outros zombando diziam: estão cheios de mostos. Mosto é bebida, álcool, tá? Vinho. Mosto, na tradução, algumas traduções é vinho. Diante de uma manifestação de poder de Deus, a resposta humana se divide em duas categorias, e isso até hoje. Uns ficavam perplexos, chegavam lá e falavam: olha, que coisa curiosa, que coisa tremenda. E outros, coração duro, zombavam, tiravam sarro. Estava vendo o testemunho do irmão de uma célula, que ele disse que ele chegava alegre no mercado, todo dia. Bom dia! Aí um dia todo no mercado disse assim: cara, não é por nada não, mas o teu sorriso me irrita, cara. Meu, tu é muito chato. Ele disse: eu tenho Jesus. Que Jesus? Nada, esse Jesus nem existe. No outro dia, ele foi lá no meu mercado. Bom dia, bom dia. Meu, cara, esse cara, tu me irrita, me perdoa, tu me irrita. Dá para tu fechar esse sorriso? Tu me incomoda. Aí ficou naquele embate, ele disse: cara, por que tu tem o coração tão duro? Ah, caralho, se Jesus não existe, olha a minha vida é assim, o inferno. Eu tenho um filho de 10 anos, ele pula em mim, eu bato nele, a gente se espanca dentro de casa, a minha mulher está querendo ir embora. Se Deus existisse, a minha vida não estava assim. Aí ele disse que Deus deu uma ousadia para ele. Ele falou assim: vamos fazer um estudo bíblico da tua casa? Um modo bonito de dizer que ele ia fazer uma célula. Vamos fazer então? Vamos. Ele disse que chegou lá no primeiro dia, conheceu a esposa do camarada. Ele disse assim: só se ele falou assim: não, minto. Ele disse: quero ir na tua casa então. Quando? Agora. E agora? Então vamos. Aí o cara pegou, fechou o mercadinho, foi lá na casa, já conheceu a esposa, conheceu o menino, começaram a conversar. Daí ele falou assim: posso fazer isso comigo com vocês? Vamos fazer aqui toda sexta-feira? Vamos. Na primeira sexta-feira, a mulher convidou as pessoas, 15 pessoas. 15 pessoas aceitaram Jesus, a mulher e o menino, menos o camarada. Um mês na casa da mulher, já estava com 45 pessoas. Todas aceitaram Jesus, o menino, menos o endemoniado. E o cara já estava naquela situação assim, no meio da pregação, ele levantava e desafiava ele. Tinha uma pregação que diz assim, ele disse que estava pregando, o camarada: ei, ô irmão, isso para nós aqui, e os dinossauros? Ele tinha que parar o estudo bíblico, mostrar para ele os dinossauros na Bíblia, porque está lá. Ele: não, está aqui, Aí, no outro dia, ele falou assim: que daquela célula dele ali, saiu 22 pastores. As pessoas se formaram, cresceram, se firmaram, e aquele camarada não se converteu. Um dia ele bateu na mesa, tinha mais ou menos 60 pessoas. Ele disse assim: se esse Jesus existisse,
Eu tinha visto alguma coisa. Aí ele falou que deu um negócio de baixo para cima. Ele disse assim: ó, o Espírito Santo pegou ele disse assim: ó, você tem um coração duro. Olha quantas pessoas a tua casa deu para Jesus, cara. Já saiu daqui 10 pastores, estão com igrejas aí fora. Tem 45 almas, 60 pessoas aqui. A tua mulher aceitou Jesus, o teu filho aceitou Jesus. O problema está no teu coração. E eu digo outra, eu te faço um desafio. Se tu aceitar Jesus hoje, tu vem aqui. Amanhã Jesus te pega. Mas também se ele não der, se não acontecer, eu rasgo a minha Bíblia e volto e vou fumar maconha contigo. E ele falou, esse cara, depois que ele falou, meu Deus, no outro dia, ele fechado, o cara foi lá, botou o joelho, aceitou Jesus, a célula, 60 pessoas, o pé grosso, ei, para. No outro dia de manhã, o cara acordou de manhã, tomou chimarrão, fumou um baseado, botou mais uns 500 gramas no bolso e bora trabalhar. Só que detalhe, ele estava com a motinho atrasada. Só que era o caminhar dele, fazer o trajeto para ele ir sempre aquele trajeto. E quando ele está indo, uma blitz fechada. Ele, nossa, pô. Guardinha, encostou, placa, sou trabalhador. Pois é, mas tu vai perder a moto. Infelizmente, tu vai perder a moto. E eu com medo, meu Deus, se esse cara me registrar, eu estou com a maconha aqui e eu vou preso. Aí o guarda pegou o documento e falou: ó, infelizmente, tua moto vai ser presa. O guarda deu 3 passos, olhou para ele, olhou para o documento, olhou para ele e voltou. Cara, pega tua carteira e vai embora. Jesus ainda vai falar com você hoje. Como? Não sei. Deus está mandando te dizer, guarda a mente, que Jesus vai falar com você ainda hoje. Lembra que tinha feito a promessa no dia antes? E ele começou a chorar, ele se embarcou na moto, saiu e ligou para esse rapaz da célula. Ele só gritava: tu combinou com o guarda, tu combinou com o guarda. Aí ele pegou o telefone e ficou bravo, falou: o coração duro, hein? Mas o dia não acabou ainda. E desligou. E o cara lá ligava para ele e não entendeu mais. Ele pegou, voltou para a loja chorando lá e pensando nele: meu Deus, não, ele ligou para o guarda, a loja do cara, o mercado do cara tinha uns acessórios para surf. Ele foi lá, abriu e não vendeu nada aquele dia. Quando estava perto de fechar a loja, entrou 3 senhoras. Foram 3 senhoras essa hora. E as 3 senhoras foram logo no negócio do surf. Nada a ver. E a mulher falou: quero isso. E quando ele foi fazer a compra, a mulher disse: tu pode me dar um desconto? Ele é bom vendedor? Não, rapidinho. Quando ele bateu a calculadora, o valor do desconto era exatamente o valor do boleto que ele tinha que pagar no outro dia, até o centavo. Não, para quem foi? Não, que estranho que o desconto que eu tive para você é exatamente o boleto que eu tenho que pagar amanhã. Ela: moça, eu vou falar uma coisa para ti, já que tu me deu liberdade para falar. Eu não vi, Deus que mandou a gente vir aqui para entregar o para ti, já deu uma rajada de língua estranha, já apontou o dedo para ele e falou: olha, Deus mandou te dizer isso. Aí ele começou a chorar. Aí ele disse que a mulher foi embora, ele não conseguia dormir à noite, porque ele disse: cara, se Jesus existe, eu vou para o inferno. Se Deus existe, eu vou para o inferno. Porque eu aceitei, eu vou para o inferno. E daí, no outro dia de manhã, ele estava saindo na casa do irmão da senhora: ô irmão, ora por mim, agora para aceitar Jesus de verdade. Então, o poder do Espírito Santo no ambiente, ele muda a história da pessoa, ele faz o milagre. Só que sempre vai ter aquelas pessoas que vão caçoar, e tem aquelas pessoas que vão ter temor. Então é normal, vai ter pessoas que vêm na igreja, vai desafiar a gente, né? Quantas pessoas falam assim a gente às vezes está comentando alguma coisa da igreja, a gente fala lá do projeto. Quantos já me deram volta de água gelada, não é nem fria, gelada? Falam assim: está jogando, está sustentando vagabundo, cara. Está jogando, porque os caras vão lá, comem e não se convertem. Eu falei: cara, tu sabe se vai se converter ou não? Mas não adianta, cara, não tem jeito. Se vocês ficarem dando alimento para eles todo dia,
foi 23 ou 26, não lembro agora, que saíram das ruas e voltaram das suas casas. Então está dando fruto. E outra, a obra não é nossa, a obra não é da igreja, a obra é de Deus. É Ele que decide quem vem e quem vai. A gente, na segunda-feira, quando eu fui lá, semana passada, eu perguntei quantos aqui são novos. Irmão, só tinha dois ou três. O Júlio pode me dar, Júlio. Tem 2 ou 3 conhecidos, o resto é tudo novo. E olha que tinha 30 aí, 4 por aí. Terça, tinha 30 e pouco. E só tinha 3 conhecidos, o resto era tudo rosto novo, que nunca tinha botado o pé ali. Ou seja, os 30 do ano passado, no mês passado, sumiram. Porque se eles tivessem ali para 60 e poucas pessoas, ia faltar. Então a zombaria cética, outros em vez de investigar, recorrem ao escárnio. Acusações de embriaguez é uma tentativa de ridicularizar. Agora, quais são as lições? Rapidinho aqui, para a gente aprender. A necessidade do poder do Espírito. A igreja nasceu do poder do Espírito Santo e é somente nesse mesmo poder que ela pode cumprir a sua missão. Nossos programas, estratégias e talentos não são inúteis com a capacitação do Espírito Santo, mas sem o Espírito Santo nada serve. O crente deve buscar sempre, continuamente, ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, que significa estar sob o seu controle em direção para uma vida de santidade e testemunho eficaz. Efésios 5,18, vamos abrir lá? Eu nem lembro agora, Efésios 5,18, anota aí que eu leio para você. 5,18 vai dizer assim: e não vos embriagueis com o vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui não está dizendo que é para você não se embriagar com vinho de bebida. E vinho de contenda é você não vos embriagueis, ou seja, não fique consumindo perca de tempo, coisas vãs, procurando confusão, discordando se Adão tinha um umbigo, se não tinha, se Eva tinha cabelo azul, amarelo, preto, se os olhos de Eva eram azul, amarelo. Não procure essas coisas, antes sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, ao Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Viu? Sempre vai terminar em nós, irmão, lá dentro. É sempre nós, não tem como fugir. A centralidade da palavra de Deus, os dons e a manifestação do Espírito Santo não são para entretenimento. Eles têm como objetivo magnificar a Deus e abrir as portas para a proclamação da sua palavra. O milagre da língua serviu como um sino que atraiu a multidão para servir. Da mesma forma, a obra do Espírito Santo. Irmãos, os dons não são para entretenimento. O que é entretenimento, pastor? Eu não entendi. O que a gente fazia essa quarta-feira? A irmã ia lá, dava o nome e vinha cantar. É entretenimento? Por que entretenimento? Ela canta e vocês assistem. Dom não é isso. Deus não precisa de músicas. Deus não precisa de levita. Nós estamos no tempo da graça. Deus precisa de adoradores. O que é um adorador? Para eu adorar, para eu tocar aqui, não adianta eu dizer aqui, cantar aqui. Olha, uma música aqui, né? Tem um filósofo que dizia assim: enquanto o mundo mente com palavras, a igreja mente cantando. Porque tem um refrão de uma música que a igreja cantou muito tempo: te louvarei. Quem diz a letra? Não importa se um mentiroso
Não importa a circunstância, canta, não. Primeira circunstância, aquele pacto chato. Não vou para a igreja. Por quê? Porque não estou bom. Olha, cantor, te louvarei, não importa a circunstância. Outra, você tem que ter fruto. Como é que eu vou cantar uma coisa que não tem fruto? O que é fruto? A Bíblia diz: não ajuntai tesouro na terra, que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói, mas antes ajuntai o tesouro no céu. Aonde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Para eu pregar e cantar, eu tenho que pregar e viver o que eu estou cantando e pregando. Aí o camarada vem aqui e canta, né? Canta toda quarta-feira, mas nunca ganhou uma para Jesus. Vive que canta? Não. É entretenimento. Entretenimento não é para a igreja, é para a adoração. Eu preciso dar fruto, eu preciso estar envolvido, eu preciso estar alicerçado em um só propósito. Qual é o propósito do Espírito Santo? Glorificar a Deus e pregar a Jesus. A quem? A outros. É por causa disso, irmãos, que muita gente confunde congregar com obra. Se eu, Fabiano, for convidado para ir agora pregar sábado na igreja do lado aqui, eu estou indo fazer a obra. O que os irmãos acham? Sim ou não? Não é fazer obra. Eu estou indo congregar com os irmãos, porque lá também é igreja. Então lá não é obra. Obra não é dentro da igreja. Obra é fora. Lembra? Igreja vem de Eclésias, de dentro para fora. Se eu for pregar lá na célula, na casa da Angélica, é obra ou que eu quero congregar? É obra. Se eu for lá dar alimento para o morador de rua, sem pregar, só dar alimento lá, é obra ou congregar? Obra. Mateus 25, 35. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e me visitaste. Isso é obra. Ir de igreja em igreja não é obra, irmão. Nunca foi. É congregar. Porque no céu tem placa? Não. A igreja do lado vai ser salva ou nós. A diferença é que eu saí daqui e fui para ele. Não é fazer obra. Obra de Deus não tem nada a ver com trabalhar dentro da igreja. Até porque a palavra de Deus diz em Marcos 16,15: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aqui dentro tem criatura? Sim ou não? Não. Por quê? Porque um dia nós levantamos a mão e falamos o quê? Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz em João 1,12: todos aqueles que o aceitaram, Deus nos tornou a ser filhos. Então aqui eu não estou cantando para filhos, então eu não estou fazendo obra, estou cantando ou pregando. Agora estou ensinando, é obra? Não, eu estou congregando. Congregar. É por isso que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 10:26: não fazei como alguns outros que deixam de congregar. Congregue para que ande em um só corpo e uma só visão. Nós precisamos congregar. Então, quando eu vou fazer, olha como é que foi, como o homem levantou uma estrutura. Tem estruturas levantadas hoje que não é bíblica. Leitor da mensagem não é bíblico, irmão. Aí o que tu faz? Eu faço algo, tu faz, eu prego. Tá, mas tu prega fora? Não, eu prego nas igrejas. Não, irmão, só está congregando uma igreja na outra, porque lá só tem filho. Ah, mas eu prego e eu ganho alma para Jesus. Não, também você não ganha alma para Jesus. Por quê? Porque se a pessoa veio, é porque alguém convidou. E não foi você, porque você é o pregador convidado. A não ser que você chamou o ímpio e levou ele lá e ganhou ele. Mas geralmente, quem convida é a igreja. O presbítero Laércio vai pregar para nós aqui dia 21. Nós vamos convidar pessoas que não são crentes.
aceitar Jesus? Quem está ganhando alma? Ele ou nós que convidamos? Nós, irmão, porque ele está congregando, ele está pregando. Foi você convidou, a pessoa aceitou Jesus, a alma é presente sua, o galardão é teu, não é do pregador. Quem que trouxe a pessoa até a igreja? Foi você? As pessoas têm que entender isso. Sem fruto, não é entretenimento. É por isso que o playback, a adoração, ela precisa ser válida na igreja, precisa, mas ela precisa ser válida lá fora. Fora, evangelismo. Quando a gente fizer no sábado que vem, na frente da Milana ali, evangelismo lá, vamos cantar, porque as pessoas vão vir, é óbvio, está na rua, não é entendimento. Você vai estar cantando as maravilhas de Deus para as criaturas. A missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Então a necessidade do poder do Espírito Santo, a centralidade na palavra de Deus, ou seja, os dons se manifestam pelo Espírito, nunca são e não devem ser para o entretenimento. 2. A missão universal da igreja. O Pentecostes deixou claro que o Evangelho não é para um único povo ou cultura. A lista de nações é um lembrete permanente do alcance da grande comissão de Mateus 28, 29 e 20. Lá está escrito, Mateus 28, 29 e 20, a comissão. Ele diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a todas as nações, até os confins da terra, e aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, se eu não permanecer, então eu posso perder a salvação. 3 características que nós aprendemos hoje. Deus só te abençoa se você estiver ligado no corpo com o mesmo propósito. Caso contrário, não funciona. Lembra de Tiago? Pedis e não recebeis, porque pedis para vós mesmo. Por que não funciona? Porque a oração, o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso. Então, tudo que acontecer em nossa vida tem que ser coletivo. Então, quando você for orar, lembra da oração específica? Você tem que ser específico. Você fala assim: Senhor, abençoa minha casa, tá? Mas de que forma? Senhor, abre as portas, tá? Mas de que porta? O que tu quer fazer? Se você não for específico, Deus não se manifesta. Quer um exemplo? Cego Bartimeu. Cego Bartimeu, o nome dele já diz o que ele era. Quando Jesus chama, ele diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para, Jesus olha para ele e faz uma pergunta. Qual é a pergunta? O que queres que eu te faça? Ué, o cara era cego. É óbvio que ia enxergar. Mas por que Jesus perguntou o que eu quero que te faça? Porque às vezes aquilo que quem está de fora acha que é a necessidade do outro, não é. O cego poderia dizer: Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, abençoa minha vida para que a minha família seja salva por ti. Ele podia dizer, mas não. Ele disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Aí disse: então veja. Ou seja, você tem que ser específico. Você não pode orar de qualquer forma. Você não vai pedir água para o teu pai, para a tua mãe, quando dizia: ô pai, me vê uma purinha, me vê uma água aí. Se a tua mãe estiver perto da geladeira, ela ia pegar a água da geladeira e ia trazer para você. Se ela estivesse perto da torneira, ela ia perguntar para ti: tá, filho, quer gelada ou da torneira? Então, tu tem que saber como conversar. Deus não é Deus, Ele conhece teus pensamentos. Mas o Senhor, por que o Senhor Ele só atende aquilo que é específico? Porque se Deus atender do jeito errado, você não pode botar a culpa nele. Então Ele prefere não fazer do que te dar o errado, que você não pediu. Então seja específico, irmão. Marca num papel lá, específico, o que você quer que Ele faça. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Irmãos, sexta-feira
Se você for na célula, você vai ter uma surpresa. Eu vou falar já. Sexta-feira, lá na célula, eu vou trazer uma palavra sobre o Império das Trevas. Depois de sexta-feira, se você continuar com as mesmas práticas, você vai ser muito burro. Porque eu vou trazer 3 coisas que fazem uma pessoa ser pobre. Ela não presta. O Império das Trevas tem a ver com isso. As pessoas que praticam essas 3 coisas, ela vai morrer no aluguel. Ela vai ficar pulando de galho em galho, nunca vai se firmar numa empresa. E toda empresa que ela abre tem conta dias fechados, tem dias preparados para fechar. Quer aprender? Sexta-feira, lá na casa da Evangelho, lá, nós vamos estar fazendo a célula lá. É 1 horinha só, tá, irmão? É das 8 às 9. Glória a Deus. Vem cá, Júlio. Vou orar pelo povo. E já abençoa aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Fechamos os olhos e oramos então. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Pai especial, Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada dia que estamos na sua casa, para estar conosco, Pai, aprendendo da sua palavra, Pai. Leva cada um de nós, Pai, para a nossa casa, uma noite abençoada, Senhor, da tua presença, Pai. Da mesma maneira, Pai, abençoa esse alimento, Pai, abençoa quem ajudou, quem trouxe, Pai. Fique conosco, Pai, que te peço, Senhor, Pai, outra hora, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, não saia sem tomar um cafezinho, é simples, mas é de coração, amém?